Um homem barbudo empurrou brutalmente uma menina trêmula contra o chão, a lama respingando em seu rosto inocente. Não passa de um rato de rua. Vale mais vendida do que salva, cuspiu ele com desprezo, enquanto a criança apertava contra o peito o seu coelho de pelúcia esfarrapado, como se fosse um escudo contra o mundo. De repente, uma voz calma, mas carregada de fúria, cortou a tempestade. Toque nela de novo e se arrependerá amargamente. Era Alexander Carter, o bilionário. Seu olhar era tão frio quanto aço, mas ardia com uma intensidade que fez até o agressor recuar. A chuva castigava a costa reluzente de Mônaco, transformando as luzes do porto em listras tremeluzentes de dourado e branco. As ondas explodiam contra o quebra-mar, refletindo a mesma violência que rugia nos céus. Naquela cidade de luxo, onde o champanhe fluía tão livre quanto a brisa do Mediterrâneo, ninguém queria estar do lado de fora. Mas Sophia, com apenas 7 anos, não tinha escolha. A fome já lhe havia ensinado que o mundo podia ser cruel. Descalça, corria pelas vielas alagadas, o vestido encharcado colava ao corpo frágil. No peito, agarrava o seu coelho gasto, último pedaço de uma vida que mal conseguia recordar. Um raio rasgou o céu. Por um instante, seu rosto inocente apareceu iluminado, olhos arregalados, cheios de medo, cabelos grudados nas bochechas pálidas. Ela não sabia exatamente para onde fugia. Só sabia que os homens que a perseguiam tinham desistido. Mas o verdadeiro inimigo agora era a chuva, o frio e a solidão. No alto da marina, o imponente casarão dos Carter se erguia como uma fortaleza de vidro e pedra. Para os olhos da cidade, era inalcançável, mais um símbolo da vida inalcançável dos ricos. Mas, para Sophia, parecia ser o único lugar onde ainda poderia se esconder da tempestade. Forçando a passagem entre as grades de ferro, arranhou os braços no metal gelado. Pequena como era, desapareceu entre os arbustos encharcados do jardim, escondendo-se atrás de uma roseira, com a respiração curta e trêmula. E talvez tivesse ficado ali até o amanhecer, se não fosse o ronco suave de um motor subindo a entrada da mansão. Um carro preto, elegante, deslizava lentamente sob a chuva. No volante, Alexander Carter, 45 anos, o magnata cujo nome ecoava do mercado imobiliário de Londres a Hong Kong. Um homem conhecido pela disciplina implacável, pela inteligência fria, pela força inabalável. Tinha tudo, menos o que jamais admitia em público: a ausência de conexão verdadeira. Quando estacionou, saiu do carro ajustando o casaco contra a chuva. Já pensava nos relatórios da reunião em Genebra. Até que uma vozinha frágil quebrou o silêncio. Senhor, eu posso dormir na casinha do seu cachorro esta noite? Alexander parou. Será que a tempestade estava lhe pregando uma peça? Virou-se devagar, procurando na escuridão. E então a viu. Uma menininha encharcada, os lábios tremendo a cada palavra, os olhos suplicantes, mas cheios de medo. Eu ficarei quietinha. Só até a chuva passar. Alexander piscou, atônito. Ele, que já havia negociado contratos de bilhões, agora estava completamente desarmado diante de uma criança que mal chegava à sua cintura. Ele não tinha cachorro. Nunca teve. Para ele, animais eram confusão, imprevisibilidade. Mas para aquela menina, até a casinha de um cão inexistente era um refúgio melhor que as ruas geladas. Por um instante, imagens da própria infância, memórias que sempre tentara sepultar, atravessaram sua mente. A ideia de uma criança sozinha, enfrentando a noite, o atingiu como um soco. O mundo silenciou. Até a tempestade pareceu parar. Você não pode ficar aqui fora, disse, e finalmente, com a voz mais firme do que imaginava. Sophia baixou os olhos para as poças d'água. Eu não vou sujar nada. O jardim já serve para mim. Alexander sentiu algo retorcer dentro do peito. Uma dor estranha, desconhecida e perigosa. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Sophia. Sussurrou a menina. Alexander se agachou, até que seus olhos ficassem na altura dos dela. De perto, conseguiu ver os arranhões nos braços finos, a lama grudada nas pequenas mãos, os ombros frágeis tremendo sobre o tecido encharcado do vestido. Mas o que mais o atingiu foram os olhos dela grandes, escuros, cheios de medo. E, ao mesmo tempo, de uma esperança desesperada, pesada demais para um rosto tão jovem. Sophia. Repetiu devagar, provando o som. Não posso deixar você dormir lá fora. Venha. Pelo menos até se aquecer. Os olhos da menina se arregalaram, como se tivesse ouvido errado. Dentro?
Perguntou baixinho, com incredulidade na voz. Sim, dentro. Alexander empurrou a pesada porta, e a luz quente da mansão se espalhou pelos degraus de pedra. Durante anos, aquelas portas só haviam se aberto para sócios, parceiros de negócios e conhecidos. Mas agora estavam abertas para uma criança que só pedira um cantinho de abrigo. Ela hesitou. Olhou para as roupas molhadas, depois para ele. Eu vou sujar tudo. Móveis podem ser limpos, respondeu firme, e pela primeira vez em muito tempo sentiu o peso real daquelas palavras. Cautelosamente, Sophia atravessou o limiar. Seus pés pequenos deixaram pegadas molhadas no mármore polido, cada marca como uma declaração silenciosa de que algo havia mudado. Ela ergueu o olhar para o lustre que brilhava sobre a escadaria de mármore, como se tivesse saído de um conto de fadas. Seus lábios se entreabriram em espanto, mas nenhuma palavra saiu. Alexander a observava, sentindo uma mistura estranha de orgulho e vergonha. Décadas construindo aquele palácio, colecionando arte, enchendo salas de tesouros. E só agora percebia como tudo aquilo podia parecer diferente através dos olhos de uma criança. Meu nome é Alexander, disse, fechando a porta suavemente. Você está segura que esta noite? Sophia abraçou o coelho de pelúcia com mais força e apenas assentiu, os cabelos molhados grudando no rosto. Não agradeceu. Talvez ainda não acreditasse que não seria expulsa. Mas no silêncio dela, Alexander sentia um peso novo se instalar sobre seus ombros, o peso da responsabilidade. Ele não entendia o porquê, mas sabia com absoluta certeza sua vida tinha acabado de mudar, tão implacavelmente quanto as marés que golpeavam a costa de Mônaco lá fora. A tempestade rugia, mas dentro da mansão começava a nascer uma calma frágil, que nem o bilionário nem a menina compreendiam. Sophia permaneceu imóvel junto à porta, pingando no mármore, sem saber se podia dar outro passo. O cheiro de madeira polida e o perfume suave de colônia pairavam no ar, tão diferentes do mofo e da fumaça das ruas que se agarravam às suas roupas. Alexander colocou o casaco sobre uma cadeira e olhou para ela, não com a impaciência de um homem incomodado, mas com uma curiosidade cautelosa. Vê, disse, a voz firme, mas mais suave que antes. Conduziu-a pelos corredores cobertos de quadros que pareciam pertencer a museus, por cortinas pesadas de veludo que abafavam os rugidos da tempestade. Sophia o seguia, passando a mão nas paredes como se precisasse se certificar de que aquela casa era real. Ele abriu uma porta lateral. Do outro lado, um banheiro de hóspedes que fez Sophia prender a respiração num suspiro de espanto. O mármore brilhava do chão ao teto, refletindo o brilho de outro lustre. E ali, no centro, uma banheira enorme, que aos olhos dela parecia quase uma piscina, enchia-se lentamente de água quente e fumegante. O som da água ecoava diferente. Para Sophia, não era apenas água. Era sinal de segurança. De conforto. Água quente. Murmurou, como se fosse um segredo proibido. Ela ficou imóvel, sem coragem de dar um passo. Alexander percebeu a hesitação. Retirou toalhas macias de algodão egípcio do armário e as colocou ao lado da banheira. É para você, disse, simples. Os olhos dela se arregalaram ainda mais. Para mim? Ele assentiu. Você pode tomar banho. Vai ajudá-la a se aquecer. Por um instante, os lábios de Sophia tremeram como se fosse protestar. No mundo dela, água quente era um privilégio raro, jamais algo oferecido de forma gratuita. Mas, lentamente, ela se aproximou. A pequena mão pousou na borda de mármore, como se temesse que a visão desaparecesse a qualquer momento. Estendeu os dedos, tocou o vapor que subia, e um leve sorriso escapou quando ele se enrolou em sua pele. Alexander se retirou, deixando a porta entreaberta para que ela não se sentisse presa. No silêncio de seus próprios pensamentos, ele se surpreendeu com a profundidade de algo que não esperava sentir o impacto da inocência dela. E a forma como a sua capacidade de se maravilhar abalava tudo o que ele acreditava conhecer sobre si mesmo. Ele havia projetado aquela casa para impressionar sócios, para exibir poder e riqueza. Mas, naquela noite, servia a um propósito muito mais simples: oferecer a uma criança o seu primeiro gosto de conforto verdadeiro. Quando Sophia finalmente saiu, envolta em uma toalha que quase engolia seu corpo inteiro, parecia transformada. O cabelo caía em ondas úmidas ao redor do rosto. As bochechas coradas pelo calor contrastavam com a palidez da noite anterior. Ela segurava a toalha com força, os olhos nervosos, como se não soubesse o que aconteceria em seguida. Alexander lhe entregou uma de suas camisas brancas simples, tão grande que chegava até os joelhos da menina.
Sophia vestiu com cuidado, alisando o tecido como se fosse seda. Você deve estar com fome, disse ele. Ela apenas assentiu, mas o som baixo de seu estômago respondeu por ela. Na cozinha, Alexander abriu o refrigerador repleto de iguarias caviar, queijos importados, vinhos que valiam fortunas. Mas nada daquilo parecia adequado. Depois de uma breve pausa, escolheu algo muito mais singelo. Esquentou o leite, misturou o chocolate até espumar, e colocou ao lado um prato de biscoitos simples. Logo, o ar se encheu de um aroma doce e acolhedor. Sophia sentou-se na beirada de uma cadeira alta, as pernas balançando no ar, sem alcançar o chão. Quando ele colocou a caneca diante dela, hesitou. Segurou-a com as duas mãos, como se temesse que fosse tirada a qualquer instante. O primeiro gole fez seus olhos se fecharem. Ao abri-los novamente, lágrimas brilhavam no canto. É bom demais, murmurou, a voz embargada. Alexander a observou em silêncio, sentindo algo apertar em seu peito. Ela comeu devagar, mordiscando cada biscoito. Mas, quando pensou que ele não notava, guardou um no bolso. Reflexos de sobrevivência. Ele não a repreendeu. Apenas sentiu uma tristeza profunda por perceber que uma criança tão pequena já aprendera a esconder comida para a fome de amanhã. Quando o corpo frágil começou a ceder ao cansaço, ela perguntou timidamente: Eu posso dormir no sofá? Prometo que não vou bagunçar nada. Alexander sentiu o peso daquelas palavras. Ela não pedia espaço. Pedia permissão para existir ali. Você vai dormir no quarto de hóspedes, respondeu, num tom firme, sem margem para discussão. Os olhos dela se arregalaram, como se ele tivesse acabado de lhe oferecer um palácio. Ele a conduziu escada acima, até um quarto raramente usado. A cama era vasta, coberta por lençóis tão brancos que pareciam brilhar. Sophia parou na porta, imóvel, encarando aquilo como se fosse uma nuvem. É grande demais, sussurrou. É seu, esta noite, disse Alexander, ajustando os travesseiros de maneira desajeitada, revelando o quanto fazia tempo que não cuidava de ninguém além de si mesmo. Ela subiu na cama devagar, desaparecendo entre as dobras do cobertor, o coelho de pelúcia apertado contra o peito. Ele apagou a luz, deixando apenas um abajur aceso, quando ouviu a voz suave na escuridão. Obrigada, Sr. Alexander. Ele parou. Aquela gratidão simples, vinda de uma criança que nada tinha, o atingiu mais fundo do que qualquer prêmio ou reconhecimento que recebera em sua carreira. Fechou a porta com delicadeza, seus passos ecoando pelo corredor silencioso. Naquela noite, Alexander se sentou em seu escritório, cercado de contratos e relatórios, mas incapaz de se concentrar. A imagem da pequena figura adormecida no quarto de hóspedes não saía de sua mente. Algo nela havia rompido os muros que ele construíra ao redor de si mesmo. Não era pena. Era algo mais pesado, mais íntimo. Pela primeira vez em anos, ele se perguntava se sua vida, todo o sucesso, a solidão cuidadosamente planejada, os muros de mármore e vidro, realmente tinham sido suficientes. No fim do corredor, Sophia dormia profundamente, melhor do que havia dormido em meses. Pela primeira vez, não sonhou com ruas nem com fome. Sonhou com calor, com uma voz que não a afastou, com uma casa que parecia ter um cantinho reservado só para ela. Feridas invisíveis não cicatrizam em uma única noite. Mas a tempestade lá fora lhe havia dado mais do que abrigo. Tinha-lhe dado um vislumbre de pertencimento. E, para Alexander, havia aberto uma porta que ele nunca soubera estar trancada. A chuva amainava, e em seu ritmo havia o frágil começo de um vínculo que nenhum dos dois havia previsto. Na manhã seguinte, a luz dourada atravessava as amplas janelas da propriedade Carter, inundando o mármore com calorimetria pela primeira vez em muito tempo. Sophia acordou sem tremer. Espreguiçou-se sob o cobertor pesado, piscando para a claridade suave, confusa diante do próprio conforto. A noite anterior parecia um sonho. O banho quente, a comida doce, a cama imensa que a acolhera como um casulo. Ela apertava contra o peito seu coelhinho de pelúcia, sussurrando para ele como se quisesse convencer a si mesma de que tudo aquilo era real. No andar de baixo, Alexander já estava sentado à longa mesa de jantar. Ao lado, um jornal dobrado repousava junto a uma xícara de café fumegante. Mas seus olhos não estavam nas letras impressas. Eles se desviavam, vez após vez, para o corredor, à espera do som de passos pequenos. Quando Sophia apareceu, usando a camisa larga que ele havia lhe dado, cabelo penteado às pressas por uma mão tímida, Alexander sentiu algo despertar dentro dele. De repente, a mansão já não parecia tão vazia,
tão fria. O café da manhã era simples torradas, ovos, frutas frescas. Sophia comia em silêncio, cada gesto carregado de alerta, como se cada mordida pudesse ser a última. Alexander a observava em silêncio, percebendo o cuidado com que ela separava pedaços de pão no canto do prato. Feridas invisíveis permanecem, até nos gestos mais pequenos. Mais tarde, ele decidiu levá-la para fora. Você precisa de roupas de verdade, disse, firme, mas com suavidade. Ela piscou, insegura. Só relaxou quando ele acrescentou: vamos juntos. Apenas algumas coisas. Dirigiram até Milão. O carro deslizava pelas ruas ensolaradas até que a cidade surgiu, vibrante, elegante. Sophia encostou o rosto no vidro, os olhos brilhando diante das vitrines, dos cafés, das torres da catedral que se erguiam contra o céu. Quando Alexander a guiou até uma loja de roupas, ela parou na entrada, hesitante. Aquele mundo de cores e tecidos parecia assustador. Pegou as peças mais baratas que encontrou e puxou a manga da camisa dele, mostrando um vestido simples, um jeans sem graça. Estas já são suficientes, Sr. Alexander. Não precisa gastar tanto, disse com a voz pequena. Ele a fitou longamente e pousou a mão em seu ombro. Sophia, você merece muito mais do que apenas o suficiente. Mas, enquanto caminhavam até o caixa, algo mudou. Sophia enrijeceu o corpo, os olhos fixos na rua. Sua mão miúda agarrou o braço dele com força. Alexander seguiu seu olhar. 3 homens encostados em uma parede a observavam com intensidade predatória. Sophia sussurrou, a voz trêmula. São eles. Os homens começaram a se mover, empurrando a multidão. Alexander reagiu instintivamente, puxando-a para perto. Saiu à rua, imponente, protetor. O maior deles, barbudo e com um sorriso ameaçador, falou primeiro. Olha só quem encontramos. Nossa pequena amiga. Está cuidando dela. Outro rosnou, cuspindo no chão. Ela nos pertence. Não é sobre pão. É sobre respeito. Entrou em nossas ruas, e agora deve pagar. A fúria subiu dentro de Alexander, crua, inédita. Ela é apenas uma criança, respondeu, a voz firme, mesmo com o coração disparado. Vocês não vão se aproximar dela de novo. A risada dos homens ecoou, zombeteira. Passantes desviavam o olhar, fingindo não ver. Ali, Alexander percebeu seu dinheiro, sua reputação. Nada tinha valor naquele território regido pela intimidação. Um deles se inclinou, a voz baixa e cortante. Podemos fazê-la desaparecer. A menos que nos compense. Era chantagem, nua e crua. Alexander tirou a carteira. Não porque acreditasse que o dinheiro resolveria, mas porque precisava de tempo. Entregou algumas notas com um olhar gelado. Peguem isso. E nunca mais apareçam. Os homens aceitaram, mas os sorrisos ficaram ainda mais afiados. Dinheiro não muda o que ela é, um deles murmurou. Ratos sempre voltam. Sophia tremia, os olhos marejados. Alexander sentiu o peso do medo dela se entranhar em seus ossos. A levou rapidamente de volta ao carro, trancando as portas com um estalo. Enquanto o motor rugia, Sophia afundou o rosto na manga dele. Eles não vão parar, sussurrou. Eles nunca param. Na mansão, o silêncio era sufocante. Alexander lhe trouxe um copo d'água, mantendo as mãos firmes, embora a mente estivesse em tormenta. Ele sabia que aqueles homens voltariam. Eles sempre voltam. À noite, uma visitante inesperada chegou. Clara Rossi, assistente social de Inápolis. Tinha olhos bondosos e olhar treinado de quem já vira muitas histórias como a de Sophia. Fez perguntas de onde a menina vinha, quais eram as intenções de Alexander. Sophia se agarrou ao braço da poltrona, a voz quebrando. Ele cuida de mim. Por favor, não me mande de volta. Clara escutava em silêncio, a caneta imóvel sobre o papel. Explicou sobre burocracia, documentos, o ritmo lento da lei. Alexander se irritava só de imaginar o destino de Sophia decidido por pilhas de papéis. E então, outra presença tomou a casa de surpresa. Evelyn Carter, sua irmã, vinda de Londres. Uma mulher de política, implacável. Entrou como uma tempestade, a voz cortante, carregada de acusações. Alexander, que loucura é essa? Evelyn explodiu. Uma criança das ruas. Você tem noção do escândalo que isso pode causar? As palavras dela feriram no mais fundo do que as ameaças dos homens em Milão. Para Evelyn, tudo girava em torno da reputação e o nome da família, o império que haviam erguido. Ela instou a deixar o caso nas mãos dos serviços sociais, para proteger a imagem da família. Mas quando Alexander olhou para Sophia, encolhida no encosto do sofá,
os olhos arregalados com o pavor de ser arrancada dali, soube que já tinha feito sua escolha. As ruas haviam deixado marcas nela, mas ele não a permitiria de volta naquele mundo. A noite se alongou, cheia de perguntas sem resposta e de ameaças que pareciam maiores que a tempestade lá fora. Ainda assim, enquanto Sophia deslizou para um sono inquieto, Alexander sentou-se ao lado dela, com a determinação endurecendo. A riqueza não seria suficiente para protegê-la. Para mantê-la salvo, ele precisaria de algo mais forte que dinheiro, coragem que há muito não usava e a disposição de enfrentar uma batalha que ia muito além de salas de reunião e contratos. As sombras das ruas os haviam encontrado, e Alexander entendeu que sua vida jamais voltaria ao que foi. Não depois de Sophia. Os dias após o confronto em Milão foram tensos. Alexander reforçou a segurança na propriedade, mas não conseguiu apagar o susto que via no olhar de Sophia sempre que um carro diminuía a velocidade na rua. Ela tentava ser valente, mas o corpo pequeno se enrijecia a cada barulho súbito. Ele garantia que ela estava segura, embora, na verdade, fosse assombrado por dúvidas. Sombras não desaparecem só porque você fecha uma porta. Numa tarde, enquanto Alexander estava preso em reuniões com seus advogados discutindo a possibilidade de tutela, Sophia foi com Clara Rossi, a assistente social, a uma consulta médica de rotina na cidade. Alexander hesitou em deixá-la ir sem ele, mas Clara insistiu que era necessário, prometendo mantê-la segura. Sophia, desejosa de alguma normalidade, convenceu com um sorriso tímido. É só um exame. Vou ficar bem. Horas depois, o telefone tocou com a voz trêmula de Clara. Alexander, levaram ela. Levaram a Sophia. As palavras o rasgaram por dentro. Clara explicou entre soluços. 3 homens haviam encurralado as duas do lado de fora da clínica. Um enfiou um bilhete na mão dela enquanto os outros arrastavam Sophia para uma van. Eles sabiam seu nome, disse Clara. Disseram que você tem 24 horas para pagar 50.000 euros, ou ela desaparece para sempre. Alexander sentiu uma fúria gelada se instalar nos ossos. O dinheiro nunca foi a verdadeira exigência, era poder, controle, crueldade. Ainda assim, não teve escolha senão ceder. Naquela noite sacou a quantia. Cada euro era uma oferta vazia. À meia-noite, um número não listado ligou. A voz do homem barbudo deslizou pelo fio. Nós a temos. Se quiser que ela fique viva, traga 100.000 euros aos cais de Barcelona, sozinho. Clara implorou que chamasse a polícia. Alexander negou com a cabeça. Se os envolvemos, eles sumem com ela. Ele não poderia correr esse risco. Pela primeira vez em anos, sentiu-se impotente, despojado da armadura que sua fortuna costumava oferecer. Mas sob essa impotência, subiu uma determinação feroz. Ele não deixaria que vencessem. A noite estava pesada quando alcançou o armazém abandonado na margem do porto de Barcelona. Contêineres enferrujados erguiam-se como sentinelas silenciosas. O ar trazia cheiro de sal e óleo. Com uma bolsa recheada de dinheiro, seus passos ecoavam pelo pavimento quebrado. Lá dentro, sob o tremular de uma lâmpada única, ela estava. Sophia, amarrada a uma cadeira, o rosto pálido, as bochechas sulcadas por lágrimas secas. Mas, ao levantar os olhos e vê-lo, ela ressoou alívio na voz. Sr. Alexander. Soltem-na, exigiu ele, a voz firme, embora as mãos apertassem a alça da bolsa. O homem barbudo saiu das sombras, ladeado pelos cúmplices. Você trouxe? Perguntou o líder. Alexander atirou a bolsa, 80.000 euros. O resto você recebe quando ela estiver a salvo. O homem riu, escuro. Acha que negociamos com vidas, Carter? Essa menina vale mais do que dinheiro. Ela renderia um preço alto em outro lugar se você não cumprir nossas exigências. As palavras cortaram como faca. Alexander deu um passo, mas antes que pudesse reagir, a voz de Sophia rasgou o silêncio. Vocês não podem me vender. A calma da criança surpreendeu a todos. Porque eu sei quem vocês são. O homem congelou. Eu ouvi vocês conversando. Sophia continuou, os olhos afiados. Seu nome é Mark Riley. Você mora na Blossomlane. Tem uma filha que estuda na St. Francis. O barbudo, pálido, a raiva tremendo no olhar. Sophia se virou para o segundo, apontando. E você, João Davis, sua mãe está no hospital em Nápoles. Você não quer que ela saiba o que você faz de verdade. O ar mudou. A confiança dos homens vacilou, exposta pela precisão da memória de uma criança. Até Alexander ficou surpreso com a coragem dela. Ela transformara o pouco poder que tinha, olhos atentos e ouvidos curiosos, em arma mais afiada que qualquer lâmina. Ao longe,
Sirenes uivaram, freio casal princípio, ganhando intensidade. Clara desobedecera suas ordens e acabara chamando as autoridades. Os homens trocaram olhares desesperados. Isso não acabou. Rosna Riley, cortando as cordas dos pulsos de Sophia antes de fugir pela saída dos fundos. Alexander correu para a frente e envolveu-o nos braços. Sophia agarrou-se a ele com uma força desesperada, o corpinho tremendo. Eu sabia que você viria, sussurrou contra o peito dele. Ele a apertou ainda mais, a garganta fechada. Ninguém jamais vai te tirar de mim outra vez. Minutos depois, quando a polícia chegou, o armazém estava vazio dos sequestradores, mas cheio dos ecos sombrios que haviam deixado para trás. Sophia, apesar do tremor, permaneceu firme ao lado de Alexander, a cabeça erguida. Ela havia enfrentado o terror, e vencido apenas com a mente e a vontade. Naquele instante, Alexander entendeu que ela não era apenas uma criança a ser protegida. Ela também o havia salvado, do vazio em que vivia. Naquela noite, enquanto o carro deixava o porto de Barcelona para trás, Sophia adormeceu encostada nele. Alexander olhou as luzes da cidade refletindo sobre o mar infinito e sentiu uma clareza que nunca conhecera. Já não se tratava de obrigação. Era amor. Era família. Era um laço que nem dinheiro nem medo poderiam romper. A batalha não era apenas por sua segurança. Era pelo direito de estar ao lado dela. E ele lutaria essa guerra para sempre, se fosse preciso. 6 semanas depois, a mansão Carter já não parecia um monumento à solidão. O silêncio sem fim fora substituído por risadas, passos apressados e pelas perguntas curiosas de uma menina que descobriu o mundo. Sophia havia mudado não apenas na aparência, mas no espírito. As bochechas tinham um brilho saudável, o cabelo refletia a luz em ondas suaves, e os olhos, antes cansados, agora brilhavam com confiança. Ela tinha começado a sonhar. E, a cada sonho dela, Alexander descobria a vida novamente. Na manhã da audiência de adoção, em Paris, Alexander ajeitava a gravata diante do espelho. As mãos, normalmente tão firmes, tremiam de ansiedade. Naquele dia, deixaria de ser apenas guardião de fato e se tornaria pai por lei. Quando Sophie entrou correndo, com um vestido azul claro que um dia só usara admirar da vitrine, ele sentiu a garganta travar. Estou bem? Perguntou, girando para que a saia rodasse pelos joelhos. Alexander ajoelhou-se, olhos nus dela. Você está perfeita. Absolutamente perfeita. No tribunal parisiense, a imponência do salão assustou Sophie a princípio. Mas, quando o juiz perguntou onde ela queria viver, sua resposta veio firme, sem vacilar. Com o Sr. Alexander. Com o meu pai. A palavra ecoou no ar, frágil e poderosa ao mesmo tempo. Os olhos de Alexander marejaram, e, pela primeira vez em décadas, ele deixou as lágrimas caírem. A adoção foi oficializada em menos de 1 hora. Quando recebeu os papéis, eles pareceram mais pesados que qualquer contrato de sua carreira. Não era negócio. Era pertencimento. Até Evelyn, sua irmã, viajou a Paris. Meses antes, havia gritado sobre o escândalo, mas, vendo a transformação no irmão e na menina, abaixou-se diante de Sophia na saída do tribunal e abraçou. A máscara política se quebrou, revelando ternura. Vocês são uma família agora, sussurrou. E, pela primeira vez, falava de verdade. De volta a Mônaco, a mansão já não exibia a frieza impecável de outrora. Tornarás um lar livros largados sobre mesas, desenhos colados na geladeira, uma bola de futebol esquecida no jardim. Alexander já não passava horas trancado em seu escritório. Levava Sophie à escola, acompanhava o dever de casa, e aprender a verdadeira arte de escutar. Escutar de fato, as histórias e suas dela. Um dia, ela pedira apenas um canto para se abrigar. Agora, carregava a certeza de que jamais seria rejeitada novamente. Mas Alexander não podia fechar os olhos para a verdade que Sophie o obrigara a enxergar. Havia inúmeras outras crianças ainda vagando pelas ruas, pedindo por um lugar seguro que talvez nunca chegasse. Assim nasceu a organização Refúgio Sophia, uma rede de abrigos pela Europa que ofereciam não apenas camas, mas calor, educação e dignidade. O primeiro centro abriu em Nápoles, perto do orfanato de onde Sophia fugira anos atrás. Na inauguração, ela ficou ao lado dele, a mão pequena entrelaçada à dele. Quando cortaram a fita, o aplauso da multidão desapareceu sob a voz suave de Sophia, que sussurrou. Estamos ajudando eles, não é? Alexander sorriu, os olhos marejados. Sim. Porque você me mostrou como noites no casarão Carter se tornaram sagradas. Às vezes, eles se sentavam no jardim,
observando o céu incendiar-se em tons de laranja sobre o Mediterrâneo, com Sophia aninhada contra o peito dele. Em outras, Clara Rose juntava-se a eles, sua amizade se transformando em algo mais profundo à medida que via crescer o vínculo inquebrável entre pai e filha. Juntos, planejavam novos projetos, novas formas de alcançar crianças que ainda pediam, em silêncio ou em lágrimas, aquilo que Sophia um dia implorou em voz trêmula: apenas um lugar para ficar até que a tempestade passasse. Em uma noite tranquila, Sophia puxou a mão de Alexander e o conduziu a um pequeno canto do jardim. Ali, onde a chuva um dia havia molhado seu corpo frágil e encolhido, agora erguia-se uma estrutura simples de madeira. Era a casinha de cachorro que ela havia mencionado, reconstruída, pintada de branco e cercada por flores que ela mesma plantara. Sobre uma pequena placa, aliás, para cada criança que ainda procura um lar. E para aquelas que já encontraram um. Alexander se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a pelos ombros. Você me pediu uma casinha de cachorro, lembra? Murmurou com a voz embargada. Sophia assentiu, os olhos brilhando. Mas você me deu um lar. Ele sacudiu a cabeça, com lágrimas nos olhos. Não. Foi você quem me deu. Você me deu uma família. Enquanto o sol se despedia e as primeiras estrelas surgiam, Alexander compreendeu que a tempestade que trouxera Sophia à sua porta não fora uma maldição, mas um presente. Um presente que quebrou os muros da sua solidão e o ensinou o verdadeiro significado da palavra amor. A partir daquela noite, a mansão Carter deixou de ser o palácio frio de um bilionário solitário. Tornou-se um lar de pai e filha, um lugar onde o riso ecoava mais alto do que o silêncio, onde uma pergunta feita em desespero havia se transformado em um legado capaz de abrigar muitos outros. Às vezes, nas noites mais calmas, Sophia ainda pedia: conta de novo a história da primeira noite. E Alexander contava a tempestade, a batida na porta, o pedido quase sussurrado. Posso ficar? Esta jornada, que começou com uma menina encharcada na chuva, nos levou até a vitória em um tribunal de Paris, ao renascimento de uma família e a criação de uma rede de abrigos que salva vidas. O que começou como um pedido desesperado, dormir em uma casinha de cachorro, transformou-se em uma história de coragem, pertencimento e amor incondicional. Sophia deixou de ser apenas uma criança sobrevivendo de migalhas para se tornar uma filha amada além de qualquer medida. E Alexander, um homem cercado de paredes de mármore e silêncio, descobriu que a verdadeira riqueza não estava em contratos ou fortunas, mas no sorriso de uma menina que finalmente sabia o que era pertencer. Ele enfrentou os sequestradores, encarou as críticas da própria irmã, superou dúvidas e medos. Mas sempre escolheu Sophia. Em troca, ela lhe mostrou uma força muito maior do que sua idade deixava parecer, enfrentando o medo, usando sua inteligência e coragem para desafiar o impossível. Juntos, eles construíram mais do que uma família. Criaram um legado de esperança. A verdade dessa história nos lembra que amor e responsabilidade são escolhas diárias. A verdadeira riqueza está nas vidas que tocamos. Quando a tempestade chega, sempre podemos ser o abrigo de alguém. Sophia e Alexander nos ensinam que família não é apenas sangue, mas a coragem de escolher um ao outro contra todas as probabilidades. E nos lembram que, às vezes, o que parece um fardo pode, na verdade, ser o maior presente que a vida nos oferece. Se esta história tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que mais emocionou você. Sua voz é importante aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo histórias que inspiram, emocionam e lembram que a humanidade ainda vive em cada gesto de bondade.